Olá, meu nome é Mentor 1100. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje quero relembrar o caso da aparição de Ariel School, em Ruva, no Zimbábue. Em 16 de setembro de 1994 começou como qualquer outra sexta-feira na Ariel School, em Ruva, no Zimbábue. Enquanto os professores estavam reunidos, cerca de 62 alunos, com idades entre 6 e 12 anos, ficaram sozinhos no pátio durante o recreio. O que se seguiu é considerado por especialistas, como o psiquiatra de Harvard John Mack, um dos eventos de contato imediato mais significativos da história. Para compreender o impacto do caso, o contexto socioeconômico da Ariel School é fundamental. Em 1994, estas crianças não estavam imersas na cultura de massas da internet. O acesso à ficção científica era limitado e filtrado. Embora fossem de classe média, a televisão no Zimbábue da época era estatal e focada em notícias e agricultura. A imagem do extraterrestre de Hollywood não era um tema omnipresente no cotidiano daquelas crianças. Os alunos eram de diversas etnias, negros, brancos e indianos. A uniformidade dos relatos entre grupos culturais tão distintos fortaleceu a tese de que não se tratava de um mito local, mas de uma experiência partilhada. O avistamento. O que começou como uma curiosidade infantil rapidamente transformou-se em algo denso. De acordo com os relatos consistentes das crianças, 3 esferas prateadas surgiram no céu, piscando em tons de vermelho. Não havia o som de motores, apenas o vento. As crianças descreveram que os objetos não voavam como aviões. Eles saltavam no espaço, como se a física estivesse a ser reescrita diante dos seus olhos. Um dos objetos desceu e pairou sobre os campos de vegetação baixa, o buche que rodeava o pátio. O pouso. Muitas crianças correram em direção à rede que separava o pátio do matagal. Algumas, por curiosidade, as mais novas, tomadas por um medo instintivo, começaram a chorar. Elas acreditavam que eram os tokoloches, criaturas malignas do folclore local, ou demônios. Foi então que a nave tocou o solo, ou pairou tão baixo que a poeira nem sequer assentou. E daquela estrutura prateada, uma figura emergiu. Os seres. As crianças descreveram um ser pequeno, com cerca de 1 metro de altura, pescoço fino, olhos grandes e negros, vestindo uma roupa escura e brilhante. Não era um monstro, mas algo pequeno, vestido de preto, com olhos que, segundo as testemunhas, pareciam sugar a alma de quem os olhava. O ser não parecia caminhar. Ele movia-se em lapsos, como se o tempo ao seu redor estivesse a ser editado. Num momento estava junto à nave, no segundo seguinte, surgia em cima de um rochedo. A pele era descrita como pálida ou metálica sob o sol forte do meio-dia. Um segundo ser, idêntico, terá surgido logo atrás. Alguns alunos relataram que ele tinha cabelos longos e escuros, característica constante nos desenhos de Ruva. Enquanto os rapazes mais velhos tentavam entender a tecnologia da nave, as crianças mais novas entravam em pânico. Elas sentiam que o ar estava mais pesado. Foi nesse momento de contato visual direto que o silêncio da manhã foi preenchido, não por palavras, mas por pensamentos que não eram deles. A comunicação telepática. Diferente de outros casos de invasão, não houve som. Não era uma voz. Não havia som ecoando no pátio da escola. As crianças descreveram uma sensação de download, como se imagens e sentimentos fossem projetados diretamente para dentro de suas mentes. As mensagens eram sombrias. Enquanto olhavam nos olhos negros dos seres, os alunos viram imagens de um mundo em agonia, árvores secas, ar irrespirável e rios mortos. Uma das alunas, Lisel, descreveu anos depois que a mensagem era clara: estamos a destruir o planeta. Houve um aviso sobre a tecnologia. Os seres pareciam transmitir que o progresso humano estava a avançar sem consciência, e que se não mudássemos de rumo, não haveria futuro. Muitas daquelas crianças, que segundo os antes brincavam, sentiram subitamente o peso do mundo nos ombros. O fim do recreio. O recreio terminou, mas a paz não voltou à escola Ariel. Quando o sino tocou, os professores encontraram crianças em estado de choque, algumas em prantos, outras paralisadas pelo que chamaram de homens de preto. A reação inicial do corpo docente foi a negação: foi apenas o sol. Vocês viram um avião. Mas a realidade impôs-se. Quando os pais chegaram, encontraram um cenário de agitação sem precedentes. A diretora, Colin McKee, separou as crianças e entregou-lhes papel e lápis de cor. Mais de 60 desenhos surgiram. E a consistência era impressionante. Os mesmos detalhes da nave. As mesmas janelas. Os mesmos olhos grandes e negros. A investigação.
A notícia espalhou-se rapidamente pela comunidade de Hoover. A investigadora Cynthia chegou ao local, percebendo que não estava diante de uma simples histeria coletiva. Dias depois, o mundo científico pousava em Hoover. John Mack, professor da Harvard Medical School e vencedor do prêmio Pulitzer, viajou até a escola Ariel. Ele não procurava naves. Procurava a verdade na mente humana. Nas entrevistas, Mack sentava-se ao nível dos olhos das crianças. Ele não as induzia, ele as escutava. Procurava sinais de falsa memória ou histeria coletiva. O que encontrou foi trauma genuíno e convicção inabalável. Elas falam com a qualidade de quem viu algo real, concluiu. O debate cético. Para cada mistério, o mundo exige uma explicação racional. Céticos apontaram para a histeria coletiva. Outra hipótese foi a reentrada de um foguete russo Zenit 2, que cruzou os céus da região dias antes. Mas destroços espaciais a quilômetros de altitude explicariam um pouso a poucos metros de distância? Explicariam relatos idênticos entre dezenas de crianças que nem sequer se falavam? Hoover não ofereceu provas físicas. Ofereceu algo mais complexo, testemunho consistente. 30 anos depois. O tempo passou, mas Hoover nunca saiu daquelas crianças. Hoje, espalhados pelo mundo, os ex-alunos da escola Ariel são médicos, engenheiros e pais de família. Em entrevistas recentes, como no documentário Ariel Fenômeno, a emoção permanece a mesma. Nenhum deles se retratou. A consistência é o maior triunfo do caso. O legado. Hoover não deixou destroços metálicos. Deixou memória coletiva. 30 anos depois, o caso da Ariel School continua a desafiar a lógica. 62 vozes. Um único relato. Uma mensagem que o tempo não conseguiu apagar. Porque, no fim, a verdade não precisa de permissão para existir. Ela apenas é.